boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, eu sou CEO da I3P Risco Político. Estou aqui com o João Rummel, sócio fundador da Action Consultoria. E estamos inaugurando hoje um podcast chamado Capital Político, onde nós vamos comentar, criticar, fazer prognósticos, fazer diagnósticos sobre o contexto das políticas públicas e do processo decisório em Brasília. E nós começamos com a leitura de uma manchete da Folha de São Paulo, na qual o dólar atingiu a cotação de R$ 5,40, que, de certa maneira, é uma expressão de uma crise de paralisia, uma crise de governabilidade que nós estamos vivendo. Essa palavra crise ela acabou se tornando muito banal, como também está se tornando banal alguns episódios institucionais que antes suscitavam grandes terremotos na cena política brasileira, como, por exemplo, a devolução de medidas provisórias, que foi um grande marco do momento pré-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas hoje se tornou um episódio, não diria corriqueiro, né, mas que se repetiu 2 vezes esse ano. O que tudo isso tem a ver com a conjuntura e com as estruturas da política brasileira? Para onde a gente está caminhando e qual o efeito disso nesse processo mais imediato do prosseguimento do governo Lula? Essa é a minha sugestão de papo e quero puxar para o assunto a sua opinião, Romeu. Como é que a gente abre essa conversa? Olha, eu acho que essa conversa você toca num ponto importante. Eu acho que, historicamente, para quem vive política em Brasília, a medida provisória sempre foi um trunfo político. Ela foi quem marcava a pauta do Congresso nesse novo processo da democracia brasileira, tá certo? Pelo menos nos últimos 30 anos, durante 30 anos, a política ela era feita em cima de medida provisória, pelo controle da pauta do Congresso através das medidas provisórias pelo Executivo. E o que a gente está vendo hoje, e o que isso está comprovando hoje, é que a medida provisória hoje não tem mais aquela importância, aquela relevância, tá certo? Até do governo impor a pauta através das medidas provisórias, de querer colocar tudo de uma forma evidente nisso. Então, quer dizer, isso mostra no meu ponto de vista, isso mostra alguns pontos que nós estamos vivendo uma época diferente, e uma época que mostra que o Brasil, a democracia brasileira está entrando numa nova fase. Esse fato da devolução, a pressão que foi feita da devolução, Leonardo, eu acho que também é um outro marco. Preste atenção, foi feito um evento onde a sociedade, tá certo? As atividades econômicas se juntaram com os parlamentares. Quer dizer, a sociedade organizada, até mesmo as confederações, foram para dentro de uma coligação de frentes, até mesmo coordenada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, do empreendedorismo lá, e fizeram um movimento de pressão, tá certo? E aí é o seguinte, eu nunca tinha visto uma pressão parlamentar tão grande para fazer um movimento de pressão em cima do Executivo em relação a isso, a não ser naquelas grandes movimentos de impeachment. O Rummel, houve essa revolta em torno da 1227, que foi uma medida provisória para mudar a regulamentação da concessão de créditos de PIS/COFINS. E aí houve essa conexão entre empresários e políticos. A gente pode dizer que essa foi a nossa revolta do chá, né? Lembrando aquele episódio que suscitou a Revolução Americana? Olha só, eu acho que esse é o marco. Eu acho que, olha só, eu vejo que a relação, tá certo, do Executivo com o Legislativo, tá certo, que ela é uma nova visão, porque é o seguinte, olha só, eu lembro da frase que o Lira falou parabenizando o Lula no dia que deu o segundo turno, onde ele avisou para o Lula, falou assim, nós estamos aqui, mas vocês não podem esquecer que 70% é de centro-direita e que a gente quer menos Estado e liberdade econômica. Então é o seguinte, eu acho que essa frase está mostrando que é o seguinte, existe hoje uma separação de visões de Brasil, uma separação do que o governo Lula pensa e o que o Congresso quer.
E aí a gente tem que entender o que vem acontecendo nos últimos tempos, onde os parlamentares estão ganhando muita independência. Pois é, até no início do governo Lula, cheguei a usar uma expressão que havia um risco à frente, que era a combinação de um jogador antigo que estava voltando para um jogo, mas que estava funcionando sob regras novas, né? E que esse conflito ele poderia gerar problemas. Você escreveu um artigo recentemente dizendo o seguinte: olha, a regra realmente tem mudado, né? O eixo de poder ele tem se deslocado para o legislativo, mas não apenas isso. Você escreveu que a decisão do Supremo de cancelar as emendas de relator, que levou a um acordo, né, para o amarramento, para a amarração dessas emendas nos deputados, não apenas passou o poder para o poder legislativo, né, deslocou o poder ali para o outro lado da esplanada, como também amarrou esse poder nos deputados e não nas lideranças do Congresso, como funcionou durante a gestão Bolsonaro, né, que o Lira, o Pacheco usavam esses recursos, ou o Davi Alcolumbre usava esses recursos para construir as suas bases, né, dentro do Congresso. A questão que eu coloco agora ok, vamos imaginar que o Lula finalmente tenha entendido esse deslocamento. A gente tem uma situação que beira uma ingovernabilidade, onde mesmo presidentes de Câmara e de Senado vão ter dificuldades de colocar sua agenda? Sinceramente, o que você está colocando, eu acho que é um aprendizado que a gente vai falar. Eu costumo falar o seguinte: olha só, esse governo está começando a fazer os testes do que vai ser o futuro. Tá certo? Eu gosto de utilizar uma metáfora da seguinte forma: o Congresso, a partir do momento que criou-se um grande volume de recursos para as emendas impositivas para os parlamentares, tá certo? Criou um novo mundo, que eu gosto de comparar como se fosse uma criança aprendendo a andar. Tá certo? O primeiro ano as pessoas se assustaram com aquilo, então precisava de apoio. Então você vê que tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur ainda tinham um poder de orientar como fazer, qual era a metodologia disso. Então, quer dizer, eles não ganharam tanta expressão, os parlamentares, tanta liberdade. Este ano, e principalmente sendo um ano eleitoral, os parlamentares já começaram a entender que eles têm a liberdade. Então, é como se o filho ganhasse o degrau, ele só está dando uma mão agora. E o grande problema que eu vejo para isso vai ser o ano que vem, porque eles aprenderam como é que faz, tá certo? E num ano diferente, que vai ser um ano que não vai ter eleição, é um ano que ele vai poder trabalhar isso. Então é o seguinte, isso marca um processo de independência. Então, se você perguntar para mim qual vai ser a tendência disso nos próximos anos, eu, sinceramente, não sei como é que vai ser, porque poder, todo mundo quer brigar por ele e todo mundo vai tentar ocupar isso. O que mostra essa semana, tá certo, é que o governo ele não se preparou para isso, mesmo sabendo que isso poderia acontecer. Então, esta semana consolidou um momento. A pergunta que eu faço da crise, dessa independência dos parlamentares, é como é que isso vai acontecer. Agora, eu vou esticar a conversa um pouco, provocar aqui, que é o seguinte: o político profissional ele usou essas emendas para o seu fortalecimento de base. Tá? Então, ele colocou o compromisso dele com o prefeito, com o vereador, com o deputado estadual, criando uma verticalização da política. Aquele que não é profissional não fez isso. Qual vai ser a consequência disso nas próximas eleições? Outra coisa, quando eu verticalizo isso, eu crio uma identidade, eu estou colocando que, na minha visão, vai ter uma profissionalização de debate de temas. Qual vai ser o impacto disso? Hoje se mostrou pela primeira vez que, dentro de um grande tema, que tinha base popular, tanto de empresário, de quem vai perder o emprego, tá certo? Se voltando,
vai começar a poder construir a pauta. Como é que vai ser esse modelo? Essa é uma discussão que eu não sei, eu não vejo como que isso vai acontecer, mas que a gente vai ter modelos diferentes, para frente vai. Será que vai ter governabilidade com esse governo que não quer entender isso para frente? Eu gosto dessa perspectiva de aprendizado, né, porque faz com que a gente deixe de perceber toda a derrota, ou toda semana, ou toda crise, como um evento de fim do mundo, né? Como muitas vezes a imprensa acaba trazendo. E voltando nessa questão da 1227 e falando um pouco agora de conjuntura, o Congresso, nessa combinação com empresários, recusou esse aumento de impostos na prática, né, proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ficou com um dever de casa, que é achar dinheiro para custear a desoneração. E é curioso porque isso trabalha uma outra perspectiva dos parlamentares, que é a de se caracterizarem normalmente como o que o pessoal diz em inglês, de free riders, né? ou caroneiros, no sentido de gostar apenas de ficar com o bônus das decisões e não o ônus. Ou seja, em termos práticos, isso significa eu gosto de dar benefício fiscal, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de cortar ou de eleger perdedores. Eu gosto só de definir vencedores, não gosto de eleger perdedores. E aí existe um desafio prático agora, que é, aonde que o Senado, aonde que o Congresso vai arrumar recursos? E talvez isso cumpra uma etapa desse processo de aprendizado, que é o Congresso ganhar mais capacidade de formulação e de decisão em políticas públicas, se é que a gente vai arrumar realmente para um semipresidencialismo. Olha só como é que é uma coisa chamada aprendizado. Tá certo? Na véspera das eleições de 2022, tá certo? O Congresso, numa atitude populista, aprovou o salário mínimo, tá certo, dos enfermeiros. Piso da enfermagem. Piso da enfermagem. O governo, naquela época, falou assim, tá bom, vocês agora vão ter que colocar. Onde é que tem dinheiro? São as suas emendas. Então, nós vamos ter que cortar as suas emendas para dar o piso dos enfermeiros. Eles jogaram onde? Para o Supremo, para não ter que atar aqui nas emendas. Olha, ali já foi o primeiro ponto de aprendizagem, que eles começaram a observar que isto não poderia ser mais dessa forma. O Congresso, você vê que toda decisão que vai ter grandes impactos está sendo empurrada com a barriga para frente, a não ser aquilo que já estava pré-definido dentro de gastos. Porque é o seguinte, essa questão da desoneração da folha é uma conversa, na minha opinião, mal contada. Porque a desoneração já vinha nos últimos anos e ela estava no orçamento dos empresários, não dos municípios, dos setores da atividade. Então, eu acho que isso é um debate que vai ser muito importante e que vai ter. Porque é o seguinte, e o Congresso vai ter que buscar essa responsabilidade também, porque tem teto de gasto. Eu brinco muito, tá certo, que eu falo o seguinte, além de teto de gasto, qualquer pessoa que trabalha na esplanada vai forçar ela a entender o que é orçamento. E isso vai provocar um debate na sociedade do que é mais importante. Então, até uma fala do Rodrigo Pacheco, após o Haddad ir para a imprensa e falar que não tinha plano B, o Rodrigo deu uma resposta para ele. Vamos tirar, ainda citou exemplos. Tá certo? Podemos tirar daqui, podemos tirar dali. Isso também o Congresso pode propor. Tá certo? Então, isso vai ser um aprendizado para a sociedade e para a democracia brasileira. Como é que isso vai ser tratado para frente? Como é que isso vai ser levado para frente em forma de consciência? Essa semana tem um fato em relação a isso muito importante. A ministra Simone Tebet veio a público falar que do jeito que estão as contas e do jeito que foi aprovado a forma de reajuste, de aplicação das despesas obrigatórias, não tem orçamento que pague. Olha só, correção não mais em cima de inflação, como é que é a correção do orçamento,
mas em cima de um teto lá para educação e saúde, e a questão da vinculação do salário mínimo a um ganho real, não tem conta que paga. Como é que isso vai ser resolvido? Pois vamos descer então agora mais ainda, dentro desse nosso mergulho, para a figura do Lula. Acho que tradicionalmente, né, da maneira como a gente interpreta o funcionamento do sistema político, quando a autoridade de um presidente ficava questionada, o sistema inteiro colapsava, né, porque ele girava em torno dessa figura, e não à toa a gente teve analistas políticos que classificaram o presidente do Brasil como um imperador, né? É uma herança até da nossa história política. E hoje, o país caminha para uma circunstância, eu diria, de impasse, no sentido em que o presidente Lula, eu nem vou falar da relação dele com o Congresso, não. Eu vou falar da relação dele com uma decisão que, como você adiantou, está em cima da mesa, mas ele finge não ver, que é a decisão de discutir gastos, de discutir medidas mais duras para controle de contas públicas. Se ele decidir ignorar esse assunto, o Congresso vai assumir essa agenda, vai matar no peito e vai dizer que ela é sua, ou esse cenário de paralisia ele vai seguir até um ponto, eu não digo de ruptura, mas um ponto de inflexão. Mais uma vez, eu acho que a gente está num ponto de aprendizado. Olha só, hoje, quando você começa a ver o dólar a 5,40, as expressões de aumento de taxa de juros, a perspectiva de inflação crescendo, tá certo? O custo de vida crescendo é observado. Isso bate na população. A hora que bate na população, não tem volta. Vai ter uma reclamação e vai ter que ser tomadas decisões, tá certo? A pergunta que eu faço, o Lula, diante de uma imagem, vai continuar teimoso? Vamos imaginar 3 cenários aqui, né? Um primeiro cenário, o Lula se torna ortodoxo, né? Ele dá a carta branca ali para Tebet, Haddad fazerem uma parceria com o Congresso, seguirem nessa agenda, e o grande trabalho dele é controlar o PT. Né? Um segundo cenário, ele decide manter o personagem, que tem uma postura muito dual, né? De fazer um discurso muitas vezes para a economia, dizer, não, a gente vai dar incentivo, a gente vai isso, mas para as pessoas dizer, não, podem ficar tranquilos que a agenda de gasto vai seguir intocável. E o terceiro cenário é ele abraçar o personagem populista de esquerda, de repente até fazer discursos contra instituições e gerar um certo impasse, uma coisa que a gente já viu acontecer bastante. É claro que entre esses 3 caminhos há muitos atalhos. O que você imagina que a figura do Lula tem condições de fazer diante dessas circunstâncias? Olha só, se ele for um pensamento lógico, político, ele tem que olhar o que ele já falou. Ele, primeira coisa, já falou que a esquerda não tem maioria. Ele já falou que a esquerda só tem 130 votos na Câmara e 21 votos no Senado. Ele já tentou mobilizar as pessoas para ir para a rua. E nós tivemos um 1º de maio que foi um fracasso, uma coisa vergonhosa, um presidente da República, tá certo? E não consegue botar uma imagem nada sensata, uma imagem deprimente dentro daquilo. Quando você olha esses fatores, tá certo? E vemos para uma eleição aqui, onde ele teria que ser um grande transferidor de votos para fazer uma bancada grande da esquerda, e que a gente não está vendo isso acontecer claramente, tá certo? E ele vai empurrar com a barriga, e a gente já viu que toda vez que todo governo tenta empurrar com a barriga, não dá certo. Tá certo? A gente já viu isso com Sarney, nós já vimos isso com a Dilma, nós já vimos isso. Não vai dar boa coisa, porque a economia vai tendo
revoltas e manifestações coerentes. Eu acho que todos esses cenários que você deu, tá certo? Dessas três, tem um outro fator que é importante que vai condicionar isso, e eu acho que falta. Porque é o seguinte, hoje o parlamentar é um político, ele não está dentro da realidade das empresas, do que tem que fazer, e nem conhece o Estado devidamente, tá certo? Nem os partidos políticos. Toda vez, quem conduziu esse processo foi o Executivo. E, pela primeira vez, a gente nota que o Executivo não tem uma condição, porque o corporativismo dos funcionários públicos não querem tirar, eles não querem perder poder. Então, eu falo o seguinte, essa movimentação que teve essa semana, ela tem que continuar, porque se ela não continuar, não vai ter um fato gerador, um fato político propositivo para fazer esta forma. O mercado tem que parar de criticar e propor. Será que hoje o mercado, tão falado, tem propostas concretas de corte de gasto? Tem PLs que possam vir falar isso tem que mudar, isso não tem que mudar? Para levar para os parlamentares, colocar isso num debate e tocar para frente? Como é que vai ser construído esses projetos da agora? Essa é a minha dúvida para falar o que vai ter e o que vai se fazer para isso. Ou vai ter que mudar de governo, ou vai ter que mudar o capitão da economia, o capitão da gestão desse processo para poder propor. Essa é a dúvida que eu tenho nesse contexto seguinte. Qual vai ser a nossa solução para ver realizadas essas mudanças? Eu estou te falando isso. Ou troca quem está lá, tá certo? Ou a sociedade propõe. Será que a sociedade hoje está capacitada e com vontade de investir nisso? Eu, particularmente, não tenho a menor ideia. É claro que, né, também na ideia de evolução da democracia, muita coisa tem sido construída e muito poder tem se esvaído, né, nessa horizontalização do processo decisório que a gente tem vivido, que no fundo é isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo atores importantes que têm grande capacidade de influenciar decisões, ainda sem condições de sair do seu papel de grande cliente do Estado, né? Que ainda gostam daquela situação de vir e resolver suas demandas, não com proposta, embate, discussão na imprensa, mas com conversas em gabinetes. Acho que tem uma transformação aí, não apenas o presidente Lula precisa entender essas novas regras, mas a própria sociedade também precisa manejar melhor esses instrumentos que ela tem. Enquanto isso, a gente vai ficar sem uma agenda de estratégica, uma agenda de longo prazo e provavelmente vamos viver de semana a semana, né? Mas olha só, vamos analisar o momento hoje. Essa semana foi uma semana conturbada, tá certo? Onde a gente tem fatos que a gente precisa, que nem sempre foram noticiados, mas foi uma semana importante, tá? Que é a questão da derrubada do veto, a aprovação da PL das blusinhas, tá certo? A votação das urgências e dos PLs do aborto, da punição dos parlamentares, de brigar até mesmo da delação premiada, tá certo? Que são coisas que são marcantes, são importantes dentro, mas isto de interesse específico dos parlamentares, do dia a dia. Uhum. Tá certo? Nós temos mais 5 semanas pela frente de trabalho, tá certo? Antes do recesso. Eu acredito que nas 3 últimas semanas nós vamos discutir uma coisa que é de interesse, que é a reforma tributária. Nós temos um São João, e aí, quer dizer, a pauta para você fazer algum debate e ver de tendência de temas, ela morreu. Pode ter alguma coisa no Senado, mas na Câmara dificilmente vai ter alguma coisa. No final do ano vai ter orçamento, e a grande dúvida que eu falo em cima do que você está é o seguinte, tá certo? O que o governo vai querer para 2025 e 2026? E o que a sociedade tem para propor de 2025 e 2026? Todo mundo fala de reforma administrativa, tá certo? Todo mundo fala que a gente tem que ter uma desoneração geral da folha, a gente tem que ter uma reforma tributária sobre renda.
Quais são as propostas que estão na mesa para a gente já começar a debater? Quem vai propor? Qual vai ser a orientação? Olha só, esse ano a gente tem que analisar que o Congresso e a sociedade organizada também teve uma iniciativa que pode virar uma maneira da democracia ser fortalecida. Qual? Olha só, as frentes se juntaram e começaram a debater claramente, não de uma forma sistêmica, umbilical com o Congresso, mas dentro do Congresso, uma proposta de regulamentação da reforma tributária. Será que não vai ser essa uma nova metodologia a fazer? Será que isso não vai ser um aprendizado da sociedade em relação à participação com os parlamentares para começar a fazer esse debate de forma condizente disso? Porque é o seguinte, não temos pauta e não tem perspectiva de pauta. Por isso que eu acho que as pessoas precisam olhar com um pouquinho de detalhe a oportunidade. Alguém vai ocupar esse espaço. E quem? A sociedade organizada vai ter a coragem de botar a cara para fora e investir nisso? Ou existe a possibilidade e o oportunismo de quem está preparado para isso, que é esta casta de funcionário público que tem os seus interesses, não vão poder também aproveitar esta oportunidade? E ainda tem a figura sempre possível, né, do surgimento de um líder populista que aproveite esse vazio também para criar, né, projetos ilusórios de poder. Embora, se a gente pensa que o próprio Lula não tem resistido, né, a essa nova organização da estrutura de poder, dificilmente a gente consegue imaginar que, pelo menos nessa cepa, né, nessa geração de líderes que a gente tem aí na fila para substituir os que estão saindo, alguma figura que venha exercer uma liderança pessoal sobre as instituições, né? Mas, de qualquer maneira, eu não sei se esse podcast ele tem que ser de mais dúvidas ou de mais convicções, né? Mas o momento sugere uma encruzilhada. Bem, nesse momento que a gente está vendo hoje, entre dúvidas e a situação, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito poucas certezas, de muito pouco prognóstico convicto do que pode acontecer. Mas de oportunidades de ação ao mesmo tempo. Muita. Eu acho que a única coisa que hoje eu tenho coragem de falar assim, a perspectiva de acontecer é muito grande, é a regulamentação da reforma tributária. Que eu acho que isso aí tem um compromisso moral, tanto do Rodrigo Pacheco quanto do Arthur Lira, porque eles terminam o mandato dele. Sobre os acontecimentos, pautas e o que vai ser da relação entre o Executivo e o Legislativo, tá certo? Ela vai ser, eu acho que vai ser muito difícil fazer qualquer diagnóstico, porque as pessoas ainda não mostraram a convicção sobre como eles enxergam a crise. Tá certo? Então, e outra coisa, eu acho que quem já acreditou nisso, que pode ser até o Arthur Lira, o Pacheco, estão saindo. E a gente não sabe o que vem pela frente. Então, eu acho que esse momento é da gente discutir dúvidas, discutir tendências. E eu acho que é um momento de discutir bastante, porque tem um espaço vazio a ser ocupado. Lembrando, né, Rúmel, que discutir futuro é uma maneira de a gente planejar nossas ações hoje, né? E vai ser um grande prazer muitas conversas e muitas possibilidades de debate que nós teremos aqui nos próximos episódios. Espero que seja tão bom pro ouvinte, pro telespectador, como tem sido bom para mim participar dessa mesa de bate-papo e poder, como diria Santo Agostinho, buscar a verdade a partir de uma conversa amiga e sincera. Opa, eu estou aqui e eu também muito animado, porque é só assim que a gente começa a abrir novos horizontes, nossa visão das oportunidades e de poder fazer planejamento. É uma grande satisfação bater esse papo contigo e eu acho que está sendo um grande aprendizado. Isso aí. Até o próximo episódio. Então. Até a próxima.